Samuel Santos. Oh, glória. Isso aí, Samuel, cara. Bora pra live. Glória a Deus. Opa! Aí sim, Vaso. Pai do Senhor, me ouve bem? Ouço. Ouço. É isso. Glória a Deus. É isso aí, Vitória. Bom estar aqui com você nesta noite, junto com os nossos irmãos. Junto com os nossos irmãos na live de hoje. Hoje é dia 19/4, certo? 19/4, 19 de abril. Oi, filha. Depois. 19 de abril, nossa live de hoje é com ele, evangelista Samuel Santos. É Samuel M do quê? M do quê, Samuel? É Montanhal. Montanhal, Arã. Samuel Montanhal Santos. Samuel evangelista aqui da nossa igreja. Um prazer, Samuca, tá com você fazendo essa live hoje, um tema tão importante. Olha lá, ó, a Fabiana aqui, ó. Eu acho que se você clicar aí, você vai ver os comentários também, viu, Samuel? A Fabiana tá falando que é uma aqui, satisfação. Fabiana. É, isso isso aí, Deus aí. abençoe. Glória a Deus. Isso aí, Fabiana. É um prazer tê-la aqui com a gente. Uma bênção. A Maria da Cruz também está assistindo. Vamos dar só um tempinho para os irmãos ir chegando aí na live. Como sempre, eu peço para que os irmãos nos ajudem. Samuca, eu que chamo ele de Samuquinha, viu, Fabiana? Lá na igreja eu falo, aquele evangelista Samuel, eu chamo ele de Samuquinha. Eita. Então, os irmãos estão na live aí. Silêncio, gente. Nos ajudem, tá bom, irmãos? Com o compartilhamento da página, tá bom? Com o compartilhamento da página aí, para que mais pessoas assistam a live com a gente. Então, peço aos irmãos que nos ajudem compartilhando, né? Em nome de Jesus, é isso mesmo, somos que é bênção, ele é a família, tá? Que os irmãos nos ajudem aí compartilhando a live. Como já anunciado, nós vamos falar hoje sobre santidade. Samuel, cumprimento o pessoal aí, nível de introdução, dá um alô aí para a galera que está aí e se apresenta aí para o pessoal. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, né? Como o pastor já disse, eu coopero como evangelista aqui na igreja da Avenida Sapopemba. É um prazer poder hoje estar aqui com vocês nessa live, para a gente falar desse assunto que é tão importante, né, na vida cristã, que é a respeito da santidade. Ver o que é santidade, quais os níveis de santificação e qual a importância dela para a vida do cristão, né? Então eu peço a Deus que eu possa contribuir com a vida dos irmãos hoje, tá? Em nome de Jesus, Deus nos dará aí uma live abençoada. A glória de Deus. Glória a Deus. É isso aí, Samuquinha. Será uma grande bênção. Será uma grande bênção. Eu fiz algumas anotações aqui, Samuel, para a gente fazer uma análise aí num conceito bíblico, né, de santidade. E vamos destacar alguns princípios aí, né? A pastora Cláudia foi que chegou em tempo. Pai do Senhor, pastora Cláudia. É isso aí. Falando sobre santidade, o objetivo dessa live, de algumas outras lives, é a gente resgatar alguns princípios da palavra de Deus, né? Algumas doutrinas que são fundamentais, que parece que ao longo do tempo elas vão meio que deixando-se de lado, né? A gente, na nossa igreja, a gente tem batido forte aí na questão do ensino, tanto nos nossos cultos de ensino, quanto na EBD, sempre com essa linha voltada ao ensino, fora os outros trabalhos que estão sendo realizados também nessa linha, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? É lamentável a gente ver muitos escândalos aí sendo ocorridos nas igrejas, né? Que vem confirmar o nosso entendimento,
né, de que em muitos ambientes evangélicos a santidade de vida, a ética, a moralidade estão completamente desconectadas, né? Estão desconectadas aí da vida cristã, dos cultos e de muitas coisas. Então é importante a gente falar sobre isso. E a nível de introdução, a primeira pergunta que eu quero fazer para o nosso irmão evangelista Samuel é essa: o que é santidade, Samuel? Você pode falar aí para os nossos irmãos internautas, ouvintes que estão aí conosco. Bom, para falar um pouco a respeito do que é santidade, eu acho que a princípio a gente tem que destacar o que não é santidade. Show! Porque existem alguns equívocos a respeito de santidade. Um deles é que santidade é usos e costumes. Na verdade, não é. Porque você não pode associar os usos e costumes. Eu não estou dizendo que não esteja relacionado com as vestes, porque a santidade ela está relacionada com todo o procedimento da vida cristã. Então, ela está sim relacionada com as vestes, mas não necessariamente com os usos e costumes. E o porquê não? Exemplo, eu e o senhor, na hora de ministrarmos, a gente usa terno, gravata, porque é um costume da nossa denominação. Sim. E isso não nos faz mais santo do que, por exemplo, o pastor Neil Barreto, que prega de camisa polo. Ou o pastor Luciano Subirá, que prega só de camisa social, ou qualquer outro pastor. Sim. Sabe? Se fosse um padrão de santidade, então nós deveríamos passar todo o dia, dormirmos, acordarmos de terno e gravata. Verdade. A santidade é todo o procedimento da vida cristã, sabe? Não é simplesmente eu colocar um terno e ir lá para o culto e achar porque eu estou pregando de terno, gravata, ou porque a saia é abaixo do joelho, ou qualquer coisa do tipo, eu sou mais santo que as outras pessoas. Não necessariamente. Verdade. Porque a realidade, pastor Jerry, é que a imagem é a nossa parte mais mentirosa. Essa é a realidade, a imagem é a nossa parte mais mentirosa. E com isso eu estou querendo dizer que a gente sempre quer mostrar o melhor para as pessoas. Sim. Então, pode haver irmãos que não usam terno, gravata ou saia para ministrar ou ir ao templo, cultuar a Deus e tal. E vivem uma vida de santidade. Vivem uma vida que glorifica a Deus. Sabe? Usar roupas que glorificam a Deus, não necessariamente um terno. A gente está fazendo uma live aqui, o senhor está de camisa polo, eu estou aqui de camisa, e isso não nos faz menos santo. A gente não está sendo menos santo aqui quando a gente está lá no púlpito de terno e gravata. Eu acho que esse é um ponto interessante da gente abordar. Uma segunda questão é que a gente tem que diferenciar humanidade de carnalidade. Existem pessoas que cometem um equívoco a respeito disso. Exemplo, Jesus ele foi humano, mas Jesus não foi carnal. Então, quando você vê uma pessoa vivendo em santidade, às vezes a gente pensa naquela pessoa com um olhar diferente, com uma roupa diferente. Não, é um ser humano que vive uma vida para a glória de Deus e vive uma vida nos padrões de Deus. É verdade. Então, eu acredito que santidade esteja relacionada a isso. Santidade é pureza de vida. Santidade é uma vida separada do pecado e uma vida separada para Deus. Uma vida nos padrões bíblicos, nos padrões de Deus, e uma vida vivida para a glória de Deus. Algumas pessoas já me perguntaram assim: Samuel, é pecado dançar? E eu não disse se é pecado ou não. O que eu perguntei foi: você dança para a glória de Deus? Sabe? Ou seja, a gente tem que fazer essa reflexão, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então, a pessoa às vezes pode estar fazendo uma live, pregando, fazendo um monte de coisa, e não está fazendo necessariamente para a glória de Deus. É verdade. Então, eu acredito que santidade é isso, pastor Jerry. É uma vida separada para Deus, uma vida purificada, uma vida segundo os padrões de Deus, uma vida para a glória de Deus. Eu acredito que esse aí seja o conceito de santidade, né? Acredito Glória que a Deus. A gente seguindo por esse caminho de separação, de pureza, é o caminho da santificação. Legal. Você já viu aquela ideia do pastor Hernandes, o Hernandes que falou assim, o que é santidade? Perguntaram ele. Falou, santidade é fome de Deus, sabe? É alguém desejoso, né? Porque às vezes a gente fica simplesmente naquilo, santidade é algo que é separado e tal, é muito bonito, é compreensível, mas quando ele fala que santidade é fome de Deus, é desejo de Deus, sabe? Isso é muito importante, de modo simples, como você falou aqui.
E eu achei legal porque o primeiro tópico aqui do meu questionamento, do que eu queria falar, era sobre isso. Sobre que santidade não tem nada a ver não tem nada a ver com usos e costumes. Cara, não tem nada a ver. Ser santo não é guardar, tipo, sei lá, uma série de regras e normas, como É muitas verdade. pessoas pensam, sabe? Concernente a vestes, tamanho do cabelo, essas coisas. Meu, isso aí não tem nada a ver com santidade. Isso aí é uso e costume. E uso e costume não tem nada a ver com santidade. Você foi muito cirúrgico no seu comentário quando você pontua isso, porque, querendo ou não, a gente faz parte de uma igreja centenária e eu tenho 41 anos. Você vai fazer 19 anos, sabe? A gente está praticamente aí, você muito mais no auge da sua juventude. Então, eu falo, quando eu cheguei à igreja, um pouquinho mais de 20 anos atrás, eles levavam muito a sério esse lance de usos e costumes como santidade, Sim, sabe? Como rejeitando de alguma forma ou não dando a consideração devida, às vezes, as pessoas por causa da sua vestimenta, cara. é Sabe verdade, isso? é verdade. E eu Então, acho que isso... santidade vai muito além disso, né? A gente não pode limitar a santidade, é como se eu disse, é um conjunto de regras somente. O pastor Sim, Luciano Subirá, no seu livro Impacto da Santidade, que é um livro muito bom, por sinal, ele fala assim, ó, santidade é mais do que não pecar, é reproduzir a natureza de Deus. Ou seja, Deus sim, é santo, porque santidade não é apenas os atributos não é apenas um atributo de Deus. Santidade sim, também é a natureza de Deus. Então, quando sim, nós somos santos, nós estamos reproduzindo a natureza de Deus. É tipo assim, não é simplesmente não mentir, mas é também falar a verdade. Ah, eu não vou verdade. trair, mas é também honrar. Então, eu acho Sim, que é muito além, né, de um conjunto de regras que muitas vezes foi determinado pela igreja. Entendeu? Um conjunto de regras que foi determinado pela igreja. E se aí algum outro irmão não segue, e aqui é bom pontuar que a gente não estamos falando contra o uso e costume, muito pelo contrário, sim, a claro, gente só claro. está ressignificando o uso e costume. Verdade. Entendeu? Porque para a gente não confundir uma coisa com a outra. Uso e costume é Sim. bom, beleza, glória a Deus, mas não é santidade. Santidade vai muito além de usos e costumes, muito Isso além aí. disso. É isso aí. E sem contar que santidade não tem nada a ver com isso, né? Tem gente que pensa, vai, eu vou viver jejuando e orando, isolado dos outros. Tipo, igual, como você falou, paletó e gravata, né? Para muito, santidade está ligado a isso. Sim, sim. Entendeu? E eu penso que como que eu vou dizer? Tipo, é um equívoco isso, sabe? É um equívoco. Porque eu duvido que essas coisas funcionem, entendeu? Tem gente que tá ligada a isso e fala, não, meu, isso não funciona. Isso não Antigamente funciona. acontecia por conta disso, tal, né? Tem muito Exatamente. essa ideia. Isso aí não vai mortificar a inveja, a cobiça, a ganância, sabe? Os pensamentos impuros, a raiva, a incredulidade, tantas coisas É, que vêm, né? Então, é importante a gente já desconstruir, que você iniciou, tipo, foi minha primeira parte do questionário aqui é essa. Tipo, perguntar o que é santidade, mas primeiro que a gente falar o que não é santidade. Então, a gente sim, desconstrói algo que foi construído na mente das pessoas, é né? verdade. Muitas pessoas, isso foi Verdade. construído na mente das pessoas. Então, isso aqui é extremamente importante. Você vê, a gente tem um comentário aqui do nosso reverendo José Antônio Calçone, que Eu li conceitos aqui, muito bom. superficiais de Deus e da sua santidade resultam em conceitos superficiais de pecado e da necessidade é, e da, e da necessidade A da expiação. expiação. Então, você vê? Então é isso, Verdade, cara. concordo. Porque nenhuma dessas abstinências e regras, elas conseguem, de fato, crucificar o velho homem, cara. Sabe? Não, Quando a gente fala, fica consegue. preso a esse conjunto de regras, de coisas, sabe? A gente vai vendo que o entendimento sobre o assunto realmente fica muito pobre, né? Fica muito Sim, pobre. sim.
É verdade. Fica muito Concordo. pobre. Então, a gente vê que essa aparência de piedade não tem poder algum contra a carne, né? Não vai ter poder nenhum efetivo contra a nossa natureza, né? Foi o que Paulo tentou explicar escrevendo aos irmãos em Colossenses. O que Paulo disse escrevendo aos irmãos? Muito tempo atrás, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de uma falsa humildade de rigor ascético, mas todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor, Tem valor. entendeu? Não tem valor. É isso aí, Samuca. A santidade existe. Tem muita gente que pensa que a santidade ela está ligada às manifestações carismáticas. As manifestações carismáticas estão ligadas a essa ideia de santidade. O que você pode dizer sobre isso? Porque tem gente que tem dons espirituais, né? Tem gente que pula, fala no mistério e tal, mas não tem uma vida santa, cara. Como é que a gente pode associar isso? Boa pergunta, pastor. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é que é possível sim ter resultados, às vezes sem ter uma vida de santidade. Não significa que Deus esteja aprovando nossos métodos, nem significa que para sempre vai durar. O melhor exemplo aqui, Sansão. Sansão passou a noite com Sim, uma prostituta, depois pegou um portão da cidade com forças que não eram dele, mas ele tinha passado a noite com a prostituta. Mas sim. houve uma hora que aquilo parou. É aquela questão que eu já disse até em escola dominical lá no Sapopemba. O nome de Jesus tem poder, mas não tem o mesmo poder na boca de qualquer um. Porque os filhos Opa! de Cefas lá tentaram expulsar o demônio e eles não conseguiram. Então a gente tem que pensar assim, é uma linha bem estreita para nós caminharmos. Mas existe um texto Bem. bíblico, Mateus capítulo de número 7, Hum, versículo 21 a seguir diz assim: Palavras do Senhor Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas certo. aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Verdade. então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então você vê que eles tiveram resultado e resultados extraordinários. O texto diz que fizeram muitas maravilhas. Jesus não contestou aqui, Jesus ele mostra, ele mesmo está dando isso como exemplo, ele está falando, essas pessoas de fato fizeram sinais, essas pessoas de fato fizeram maravilhas, expulsaram demônios, mas o mesmo texto diz que elas praticavam a iniquidade. Então, está aqui a questão. Existem pessoas que são muito usadas nos dons carismáticos. Existem pessoas que são usadas nos dons espirituais. Tem pessoas que pregam muito, tal, mas isso não significa que Deus esteja validando seus métodos. Até porque, pastor, muitas vezes os resultados não estão nem relacionados com a gente. Existe, às vezes, ali uma irmã que está orando há muito tempo, Sim, jejuando, buscando. O Espírito Santo está insistindo no coração daquela pessoa. Aí o camarada vai lá todo soberbo, com a vida toda em pecado, prega, a pessoa aceita Jesus ou é liberta, enfim. Ele pensa que o resultado está relacionado a ele, mas não está verdade. relacionado a ele. Tinha alguém ali que estava orando, o Espírito Santo estava ali convencendo, sabe? O pastor Anderson Silva diz: se você é usado por Deus, você já chegou no nível da jumenta, porque a jumenta também falou que Deus mandou. Então a gente É, tem que ter esse pensamento, sabe? Eu até anotei algo do tipo que o pastor Luciano Subirá diz acerca desse texto. No dia de prestação de contas perante o Senhor, as obras não serão uma justificativa para a ausência de santidade e caráter de Cristo em nós. Nossa, eu fui lá, fiz milagres, prodígios, maravilha, preguei, arrebentei. Tá certo, mas e aí, você é salvo? Você vive uma vida de santidade? Porque quando Paulo escreve a Timóteo lá sobre as características para o ministério, lá, 1 Timóteo capítulo 3, os deveres dos bispos e dos diáconos, tal, ele cita uma habilidade juntando os dois, apto para ensinar.
Todo o restante fala a respeito de traços de caráter. Por quê? Porque não adianta, você pode ser muito habilidoso, se você não tiver caráter, você não é aprovado para o ministério. É Se você não verdade. tiver caráter de Cristo em você, não adianta fazer milagres, pular na perna só, entregar profecia, sabe? É melhor do que ser usado por Deus, é ser homem e mulher de Deus, pastor Guedes. É Então, verdade, pô. à luz desse texto aqui, a gente precisa entender isso. Pode sim acontecer de algumas pessoas serem usadas, não significa que Deus esteja validando seus métodos, não significa que vão viver para sempre realizando milagres, prodígios, maravilhas, enfim, e também não significa que essas pessoas são salvas, porque a Verdade. prioridade é a santidade. Você vê que eles fizeram muitas coisas, mas o texto diz, por que Jesus manda eles se apartarem? Porque Jesus disse que nunca conheceu. O texto diz, porque eles praticavam a iniquidade. Então, antes de ser usado na igreja, antes de pregar, a gente precisa viver em santidade. A igreja do Brasil precisa se despertar para isso, porque se cria, por vezes, uma liderança muito despertada para fazer a obra, uma liderança muito despertada para a habilidade, e isso não é ruim em si mesmo. O problema é que, em detrimento disso, a gente não pode esquecer das outras 15 qualificações. Beleza, o presbítero ele é apto para ensinar, mas e as outras 15? E o resto? Sabe? É muito além de habilidade. O obreiro ele tem que ser um exemplo para a igreja. E eu falo aqui do obreiro, mas o cristão em si, sabe? Ele precisa ser um exemplo. Então, a gente tem que pensar assim, nesse equilíbrio. Pode acontecer, mas não significa que Deus esteja aprovando os métodos dessa pessoa. Corroborando com o seu pensamento e deixando de forma bem escancarada, provavelmente, tipo, a igreja de Coríntios não teve igreja que teve mais dons do que a igreja de Coríntios. Certo? Sim. Uma igreja com manifestação variada. Mas se você olhar, não é difícil até, como é que eu me expresso? Uma igreja onde houve uma maior falta de santidade, cara. Sim. Entende? Tendo dons, tendo isso. E isso é bom para nós, porque corta na carne. Porque, tipo assim, a gente é de uma igreja pentecostal. Às vezes, por causa dessas más interpretações, esta falta de percepção correta do que é realmente santidade, quantos tradicionais zombam dos pentecostais? É verdade. Quantos tradicionais a gente vê, sabe? Às vezes colocando a gente num pacotão, né? Como se todo mundo fosse simplesmente do pula-pula e tal, sem entendimento, sem compreensão ou coisas parecidas. Mas a gente vai entendendo isso. A igreja de Corinto é um grande exemplo para nós. Porque não adianta, às vezes o cara tem dom espiritual, mas é o que você falou, ele é mau caráter. Ele compra e não paga, ele deve os outros, ele não honra com a sua palavra. Sabe? O Paulo estava aqui, ele deixou um breve comentário aí falando, sabe, que santidade é viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é viver uma vida em santidade, sabe? É permitir com que Deus seja adorado através das nossas ações e das nossas atitudes, de modo que as pessoas consigam enxergar Deus em nós, sabe? Sim. Então isso é tremendo, mas não houve, então, uma igreja com tantos dons espirituais, mas que evidenciava a falta de santidade como a igreja de Corinto, corroborando com o seu pensamento. A Bíblia diz, acho que é em 1 Coríntios 1:7, que nenhum dom faltava para eles. Sim. Diz, nenhum dom vos falta. E foi a igreja mais carnal e infantil do Novo Testamento. Verdade. Então, corroborando aí com uma frase que o pastor Calçone, reverendo, né? Reverendo. O Calçone falou, sem santidade não é possível um avivamento. Verdade. Então, às vezes, a pessoa está vivendo ali um movimento, tal, se apegou naqueles costumes, naquelas práticas, tal, mas um avivamento, elas não estão experimentando. Deus avivando sua obra, porque quem aviva a obra é o Senhor. Mas ele vai fazer isso quando ele vê, porque todas as vezes que você vê Deus trabalhando por Israel ou pela sua igreja, ele precisava primeiro de um padrão de santidade daquela igreja. Ele queria ver santidade naquele povo. Sim. Entendeu? Então, eu concordo, sem santidade não é possível um avivamento. A igreja do Brasil, ela parece muito com a igreja em Sardes. Por quê? Porque é uma igreja que parece estar viva, mas está morta. Você olha grandes eventos,
ginásio lotado, tal, beleza. Um povo não conhece a Bíblia, o povo não anda em santidade, fala, mente, compra e não paga, enfim, diversos pecados sendo E, cometidos, entendeu? e na sua opinião, o que que faz com que as pessoas não entendam ou não saibam o que é santidade, Samuca? Olha, pastor, primeira a questão acho que é compreender o que aconteceu conosco na conversão, sabe? Essa questão do discipulado, das pessoas aprenderem a respeito da sua fé é extremamente importante para que elas compreendam aquilo que Deus fez na sua vida. Porque às vezes a pessoa ali, ela foi para a igreja, tal, e vem a santificação inicial ali, tudo, mas ela não progride naquilo, às vezes, pelo contexto da igreja que ela está. Às vezes acontece isso, o contexto Sim, religioso que ela está inserido. Às vezes, infelizmente, existem pessoas que não querem, e eu entendo que liberdade é uma condição do amor, então se você não quer ser santo, não é Deus que vai te obrigar a ser. É uma opção verdade. nossa, Sim, uma opção nossa. Deus comunica esse atributo a gente, todavia, nós devemos nos esforçar para viver em santidade. Então, às vezes, a falta desse esforço e a falta de um conhecimento bíblico faz com que o povo pereça, com que o povo não entenda a santidade de fato como ela deve ser compreendida. Por isso que muitas pessoas não têm andado por esse caminho. E por quê? Como eu já disse aqui, porque optaram por não viver em santidade. é verdade. Obedecer a Deus ou não é uma opção minha. Eu escolho obedecer a Deus, eu escolho viver uma Sim, vida de santidade e a graça de Deus vem e me capacita para poder vencer o pecado, para poder vencer as tentações. Mas é uma escolha minha, sabe? é Esse verdade. conceito de graça irresistível, tal, de perseverança dos santos, do calvinista, isso aí não é bíblico, na minha concepção, com todo respeito aos irmãos calvinistas. Mas o que a Bíblia mostra é que o santo ele persevera sim, mas o santo persevera não significa que uma vez salvo, salvo para sempre. Não significa isso. Ele é salvo, ele tem essa consciência, ele vive uma vida de santidade porque ele é salvo e também para ele continuar salvo. Então, eu acho que precisa-se ter aí, precisa-se de eventos como esse aqui, para Sim, despertar o povo para a santidade, porque Deus sempre chamou o seu povo para a santidade. Deus sempre exortou o seu povo para a santidade. O púlpito brasileiro precisa se despertar para essa verdade, precisa pregar sobre santidade. O povo sim, precisa conhecer as escrituras para viver em santidade. O povo precisa querer para poder viver em santidade. Eu acredito é que verdade. querer, ouvir a palavra de Deus, praticá-la e uma boa doutrina explicada à luz da palavra de Deus nos nossos cultos, aí sim o povo vai se despertar e aí as coisas vão começar a fluir como deveriam estar fluindo, né? Isso é legal, porque nos leva às escrituras, né? Leva Sim, ao entendimento, à compreensão, à importância de estudarmos, de nos debruçarmos na palavra de Deus. E como a gente mesmo falou, a igreja de Corinto tinha todos os dons. A manifestação de dons era tremenda. Mas, contudo, existia a prática da imoralidade, o culto à personalidade, sabe? As heresias, a mais completa falta de amor e pureza. Tinha tudo isso na igreja de Corinto. de Corinto. Então, sabe? Então, você vê que até mesmo na hora da celebração da ceia era uma bagunça terrível. Então, sabe? Isso nos faz entender a percepção de uma igreja não está simplesmente naquilo que é aparente. E aí Sim, volta ao sim, início daquilo que a gente está falando. Não é saber sobre aquilo que é aparente, aquilo que está visível simplesmente, sabe? Então, é o que você falou, às vezes as pessoas estão preocupadas em mostrar isso, em mostrar o seu melhor, sabe? Mostrar a sua melhor roupa, a sua melhor... Mas santidade é além disso, está muito além disso. Então é muito importante a gente falar sobre isso, porque Paulo foi claro, foi sucinto. Paulo chamou de carnais. Falou, vocês são carnais. Paulo, sabe? Paulo, Então, 1 Coríntios 3, né? Ele fala é mesmo. exato. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 3, isso mesmo. Vocês são carnais. Sabe? Paulo queria falar... eles pensavam que eram espirituais, mas Paulo chamam de carnais. Ah, Fala, não estou negando as manifestações espirituais, elas têm, creio que Deus é Deus,
Contudo, ele mostra-nos na Bíblia as manifestações espirituais, e elas podem ocorrer até mesmo através de pessoas como Judas, certo? Sim. Que juntamente com os demais apóstolos curou os enfermos, ressuscitaram os mortos. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 10, dos versos 1 ao 8. Mas no dia do juízo, o Senhor Jesus irá expulsá-los da sua presença. Sabe? E quem? Aqueles que praticam a iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade. Mesmo que eles tenham expelido o demônio, curado os enfermos, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Olha isso. Isso é forte demais. Né? Eu acredito... Pode falar. Eu acredito que um dos maiores desafios da liderança não é simplesmente fazer a coisa certa ou falar a coisa certa, mas é ser a pessoa certa. Eu acho que o ponto é um ponto interessante da gente pensar, porque na minha concepção, não sei se o senhor vai concordar comigo, uma liderança ruim pode causar mais prejuízo do que falta de liderança. Na minha concepção. Boa! Sim. Líder imaturo, ele pode causar mais prejuízo do que falta de liderança na igreja. Um líder que não vive em santidade, um líder que não é um padrão para os fiéis, e quando eu falo assim um padrão, eu falo de referência para os irmãos em relação à santidade, ele pode causar muito prejuízo para a igreja. Certo? Muito boa colocação. Muito boa, Samuca. Muito boa. Agora vamos trazer a santidade. A gente já falou um pouquinho sobre o que não é santidade. Batemos um pouquinho aí nos espirituais que não estão muito preocupados com a conduta, uma vida regrada, né? Diante de Deus. Mas o que a santidade pode implicar, pode trazer, melhor dizendo, na vida do cristão? O que a santidade pode trazer para nós? Ela pode nos levar a experimentar mais de Deus. Santidade, ela não é um fim em si mesma, ela é uma ponte para intimidade e comunhão com o Senhor. Aqueles que querem ser íntimos de Deus, eles precisam viver em santidade. Aliás, eles querem viver em santidade. Eu gosto de pensar que às vezes o santo ele chora. Ele chora por quê? Porque ele sabe que ele precisa evoluir muito mais, que ele precisa se aproximar muito mais, sabe? O santo não é aquele tipo o fariseu lá, a parábola do fariseu e do publicano. Graças te dou, Senhor, que não sou como esse infeliz. Esse crente meia boca. É mais ou menos isso que ele quis dizer. O que ele Foi fazia? Isso que ele disse. O que ele fazia? Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele orava. Se você olhar no texto, a oração dele demorou mais tempo que a oração do publicano. Mas ele era orgulhoso. Verdade. E aí o que acontece? O publicano nem queria olhar para o céu. Mas batia no peito e dizia, misericórdia, Senhor, que eu sou pecador. Verdade. E ele saiu de lá justificado e o outro não. Então, a santidade nos leva a uma comunhão com o Senhor. Sabe? Verdade. Eu creio que a santidade, porque existem pessoas que estão aí experimentando, tal, de dom, Deus está sendo longânimo, misericordioso, tal, está permitindo com que essas pessoas preguem, façam sinais, mas essas pessoas não têm comunhão com Deus, e essas pessoas poderiam, pastor Jerry, usufruir muito mais daquilo que Deus tem se elas vivessem em santidade. É verdade. Sabe? Eu nunca vi um cristão útil que não vivesse uma vida de santidade. Sabe? Uma pessoa que Deus usa, aquela pessoa que Deus se relaciona. E eu acho que o ponto principal é esse. Perde muitas outras questões que a gente vai falar aqui, mas primeiro ele perde a comunhão com Deus quando ele não vive em santidade. É verdade. Sabe? Quando eu vivo em santidade, eu ganho comunhão com Deus, pois sem santidade, sem santificação, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. É verdade. Sabe? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é uma forma de eu desenvolver a minha salvação, é uma forma de eu desenvolver a minha comunhão com Deus, o meu testemunho diante da igreja, o meu testemunho diante das pessoas e ser um padrão, sabe? Você poder fazer como Paulo, você olhar para falar assim, ó, eu sou imitador de Cristo. Então, porque eu sou imitador de Cristo, vocês podem me imitar. Eu me torno um referencial quando eu vivo em santidade. É verdade. A sunamita olhou para Eliseu e disse, ele é um santo homem de Deus. Ela percebeu que ele era. Ela observou ele. Então,
você ganha testemunho, comunhão com Deus, enfim, diversas coisas que nós ganhamos quando nós trilhamos esse caminho de santidade, de santificação, de pureza, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. É verdade. Se nós, sabe, é aquilo que Paulo fala aos irmãos em Tessalônica, é a maneira como deveis viver e agradar a Deus. Quando eu vivo em santidade, eu estou agradando o Senhor. Quando eu É vivo em verdade. santidade, eu estou mostrando que eu amo ao Senhor. Acho que isso é o que nos motiva. É Sabe? verdade. Homens pecadores, falhos, pecador mesmo. O pessoal fica falando erro, tropeço, mas na verdade é pecado, É né? É verdade. pecado a nomenclatura que deve ser falado. E a gente perde comunhão com o Senhor, querendo ou não. É Mas verdade. quando nós andamos em santidade, a gente pode viver aí em mais comunhão, mais intensamente com o Senhor, pastor. Eu acredito que a gente É ganha nessa verdade. É parte. verdade. Eu penso que a santidade implica na mortificação do pecado, né? Ela vem Sim, com essa força de mortificar o pecado que habita em nós, né? Traz aquela ideia de a gente viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, sabe? é Então, verdade. a santidade vem, implica a gente, sabe, mortificar o pecado, bater no pecado. Sabe, eu gosto muito, o Calçone tá aí ouvindo. Pô, o Calçone é referência para mim em várias áreas aí, sabe? Pastorzão, que eu sempre admirei ele muito, sabe? Sempre deixo isso expresso a todo lugar que eu vou. Ele usava uma expressão muito legal, ele trazia a ideia dos dois cachorros, tipo, o treinador de cachorros. Ele falava assim, os cachorros vão brigar no final de semana e tá lá o pretinho. O pretinho vai brigar com o malhadinho, né? Vai brigar com o malhadinho. Aí o pretinho, o camarada deu comida pro pretinho a semana inteira. Tacou comida no pretinho, o pretinho comeu, 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 e o malhadinho ficou a semana inteira sem comer nada. Aí, na hora do embate dos cães, o camarada falou, quem vai ganhar é o pretinho. Aí o pretinho ia ganhar. Na outra semana, quem vai ganhar hoje é o malhadinho. Aí questionaram ele, mas como assim? Você sabe toda vez quem é que vai ganhar? Ele falou, claro, eu que alimento eles. Entende? Então, quando a gente... Cara, uau, né? Tipo, quando a gente alimenta o nosso espírito com as coisas de Deus, se debruça, a gente mortifica a nossa carne, É sabe? A gente verdade. mortifica essa natureza nossa caída, perdida, que se a gente vacilar, ela dá uma chinela na gente, entendeu? Então, isso é Verdade. tremendo, isso é... Então, quando a gente vê, né, os regenerados, essa capacidade que a gente tem de possuir uma nova natureza, o velho homem permanece em nós, mas ele carece de ser mortificado cada dia. A Sim, gente precisa ter é isso verdade. em mente. Eu preciso mortificar essa natureza diariamente pelo poder do Espírito Santo. É Amém. isso aí, Samuca. Que ponto que você queria também trazer aí? Eu vi que você está cheio de anotações aí. Eu quero, É, não só dentro do campo do questionário, mas se você quiser trazer algum pensamento aí também, pode ter a liberdade, cara. A live aqui é toda nossa. Tem mó galera curtindo aí, só tô vendo subindo like, coraçãozinho. glória a Deus. Glória a É, Deus. a galera Glória a tá Deus. curtindo aí, É tá importante. curtindo. É importante as pessoas verem isso, que o intuito dessa live aqui não é simplesmente trazer conceito de santidade, mas é chamar mesmo as pessoas para viver em santidade. Isso Acho que aí. esse aqui é o maior objetivo. Você lê 1 Coríntios, Romanos capítulo 1, você vê Paulo falando muito a respeito disso. Ele fala que o povo foi chamado para ser santo. Olha as igrejas lá da Ásia Menor, Apocalipse. Só existiam duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, que estava tudo certinho. O resto, tudo tinha suas qualidades, menos Laodiceia, mas tinham suas qualidades ali, mas também tinha áreas que elas precisavam consertar. O que Jesus Sim, fez? Chamou elas ao arrependimento. Existe muito um conceito assim, não existe igreja perfeita. Tá, beleza, não existe igreja perfeita. Isso não é justificativa para a gente ficar cobertando os nossos erros, os nossos pecados. verdade. Tem algo errado na igreja? Opa, vamos consertar.
como arrumar. É verdade. Não porque a gente vai simplesmente se tornar uma referência ou porque a gente quer fazer tudo certinho apenas. É um padrão de Deus. É porque Verdade. é para agradar o Senhor. Que o nosso objetivo ali é cultuar ao Senhor, é adorar a Deus. Então, é chamar o povo justamente para viver em santidade. Chega da gente chegar nas igrejas, nos lugares, ver pessoas maledicentes, pessoas invejosas, mentindo, Sim, sim. cristãos, sabe? Aonde às vezes as pessoas, eu tô às vésperas de um casamento aí, e a gente sabe que às vezes o buffet não quer contratar, não quer prestar serviço para cristão, porque crente come demais. Glutonaria, sabe? Verdade. Existem pessoas que não querem, às vezes, aceitar cheque de pastor ou de cristão, porque por conta do mau testemunho que essas pessoas andam dando. Então, o objetivo aqui é justamente esse também, chamar as pessoas para a santidade. E qual é o nosso padrão de Verdade. santidade? É o próprio Deus. Ele diz, Verdade. sede santo, porque eu sou santo. Ele disse isso Verdade. aos israelitas, e Pedro também repete isso lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo de número 15. Esse Deus chamando para a santidade. Então, que essa live sirva para isso, meus irmãos. Para que a gente venha viver de uma forma que agrade ao nosso Deus, Glória a nos padrões Deus. da palavra, andar Verdade. de uma forma digna de cristão, não só em roupa, não só nessas questões secundárias, essas coisas Verdade. que divergem opiniões, essas coisas que às vezes mais divide a igreja do que une. A gente deve, Verdade. a gente deve, a gente deve viver de fato no que a palavra de Deus diz de forma pura, para que alguém possa olhar e mesmo que ele não goste da sua atitude, ele ter que reconhecer que você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Eu penso assim, o camarada às vezes ele te persegue, ele te calunia, mas ele está fazendo tudo isso porque ele vê que você é santo. Não pode negar Verdade. que você é santo. É igual Verdade. aqueles caras lá que tentou complicar a vida de Daniel. Falou, a gente vai ter que fazer um jeito aqui, porque pegar ele na própria lei e meter Só, o Deus dele. exatamente. Só Exatamente. desse jeito, porque ele não, eles estavam querendo prejudicar a vida de Daniel, porém, todavia, entretanto, eles não tinham nenhuma margem na vida de Daniel para poder acusá-lo. Então, até quando Verdade. as pessoas perseguem um cristão de verdade, elas perseguem por ele ser santo, não porque ele está dando mau testemunho. Então, Verdade. irmãos, vamos viver em santidade ao Senhor. Esse é o padrão que Deus tem para cada um de seus filhos, é santidade. Tá? Legal. E a gente está num processo aí de santificação, né? O camarada se converteu, citou Jesus, Deus santifica ele ali. Agora ele vive um processo de santificação, dia após dia melhorando, dia após dia vencendo as tentações, vivendo na palavra, a graça capacitando ele, até que um Verdade. dia aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, Glória a e aquilo Deus. que é mortal vai se Glória revestir a de Deus. imortalidade, e aí sim nós seremos plenamente santos, porque até então nós estamos em uma jornada de santificação, uma jornada de santidade. Porém, um Verdade. dia, nossa santificação será plena na ressurreição dos mortos, quando Cristo vir e tal. Então, esses três processos. Santificação inicial, quando eu me converto, quando Deus me resgata do pecado. Santificação progressiva, é a vida cristã, é do momento que aceitou Isso. Jesus até a vinda de Cristo. Cristo vem, aí sim a gente não vai precisar mais lutar contra o pecado, porque nós seremos plenamente santificados pelo Senhor, Pastor Jerry. É verdade, glória a Deus. É importante o que você falou, porque, tipo assim, Deus requer isso da gente. E quando Sim, eu vejo algumas pessoas, Samuel, como que eu vou me expressar? Elas veem a santidade algo tão longe, tão distante, tão sim, difícil de se viver. Meu, se Deus requer isso da gente, Ele nos dá condições de nós vivermos este estágio de sim. santidade. Sabe? Você falou algo aqui que estava na pauta, né, desse processo progressivo, né, que é algo que ele vai sendo realizado em instantes, em momentos, no dia a dia, na nossa vivência. Sim, A santidade, tem gente que pensa, pô, eu aceitei Jesus hoje, eu era um ladrão no passado, eu era um adulto, eu era isso, era aquilo, pô, sabe? Existem coisas que vão sendo acontecendo de forma progressiva, outras são instantâneas, outras são, sabe? É uma forma de Deus ir agindo na nossa vida, né? De Deus ir trabalhando em nós. Então Deus vai fazendo com que essas coisas estejam acontecendo na nossa vida. Então isso é muito importante. Ela não se obtém de forma
instantânea, né? Ela vem por meio de alguma intervenção sobrenatural. A gente vai vendo essas coisas acontecendo. Samuquinha deve ter perdido a sua conexão aí, mas estava pontuando algumas coisas aqui e a gente estava falando sobre, né, a importância de vivermos esta vida diante de Deus, esta vida que glorifica a Deus, esta vida que exalta a Deus. E ela não está distante da gente viver. Por quê? Porque Deus falou assim, santos como eu sou santo. Sabe, Deus nos chama para a gente viver algo que se aproxima dele, que revela ele, que faz com que as pessoas conheçam ele. Como? Através de nós. Através das nossas ações, através das nossas atitudes, através daquilo que, sabe, a gente vive hoje. Sabe, ontem o pastor Calçone falou algo tão lindo na nossa escola dominical, lá na igreja no Sapopemba, que no sepultamento do grande pregador, do grande ensinador, né, do grande ensinador Russell Shedd, que no sepultamento dele, a filha dele, por volta de 50 e poucos anos, ela disse: eu só sei que meu pai é pecador porque a Bíblia diz que ele é pecador. Olha, conduta ilibada, sabe? Pessoa que alcançava o testemunho das pessoas que estavam ao seu redor, sabe? Então isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então, fico feliz por este momento que a gente está aqui com vocês, podendo falar um pouco sobre isso. Samuelzinho caiu a live ali, com o Samuel que estava assistindo aí com a gente. Deve ter tido alguns problemas técnicos, né? Mas isso acontece. Então, santificação também é um processo irresistível na vida do verdadeiro salvo, sabe? Deus vai trabalhando, vai fazendo com que a gente queira isso, a gente deseje isso. Tá bom? Então, minha oração nessa noite é essa, que Deus nos leve a um caminho de santidade, é que Deus nos leve a vivenciarmos uma vida que glorifica o nome dEle, é que a gente possa viver uma vida que exalte o nome do Senhor, sabe? Que a gente vive uma vida separada, uma vida de devoção, uma vida que realmente se assemelhe com tudo aquilo que Deus tem como desejo que a gente viva. É os princípios da palavra de Deus, é o que a palavra de Deus diz, é o que as escrituras nos dizem. Este é o grande modelo, que a gente mortifique essa natureza. A imagem dele travou, ele desconectou, ele vai sair da conexão. Vive, é verdade, é uma falta. Mas é assim mesmo. O Samuquinha, acho que acabou a internet dele, acabou de mandar uma mensagem aí. Mas, Samuca, foi muito show, cara, estar aqui com você. Essa live vai ficar gravada. Foi muito bom a sua participação, esse momento que você teve aqui com a gente, adorando a Deus através do ensino da palavra de Deus. Trouxe muita edificação aí para a vida de cada um de nós, né? Então, que o alvo da escolha seja a gente viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Efésios 1:4 diz isso. Diz que Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação no Espírito. Sabe, que a gente viva essa essência, sabe, que a gente viva esta vida tão bela que Deus deixou para a gente viver. Nunca a gente pode esquecer que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos porque eles eram muito parecidos com Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, todos que estiveram conosco aí na live, participaram. Eu quero agradecer a Deus pela presença de todos vocês, pela participação do nosso evangelista Samuel, um menino fera nas escrituras. A Gi está aí também, sua noiva, a mamãe do Samuca também está aí com a gente. Muita gente boa de Deus aí, que Deus abençoe a todos vocês. Um beijão no coração de todos vocês, tá bom? Uma honra ter vocês aqui na nossa live de segunda-feira. A gente, de forma proposital, escolhemos esse horário às 10 horas. Quem já chegou do trabalho, deu tempo de tomar aquele banho, deu tempo de
de bater aquele rango, né? Comer alguma coisinha, fazer um lanche e vir para a live. Carolzinha aí sempre com a gente. Deus abençoe, Carol. A todos vocês, todos, tá bom? Antes de você sair, se você não compartilhou, vai longe. É isso aí, Paulo. Paulo falando. Esse menino vai longe, fera nas escrituras, menino estudioso, esforçado. E olha que a gente ficou desde as 2 horas lá na igreja. Eu cheguei em casa, era 9h40. Samuquinha chegou correndo também. A gente estava lá cuidando do som da igreja, arrumando as coisas lá que tinha dado uns probleminhas ontem. Mas, meu, muito show. É isso aí, a irmã Eliana aí, a Márcia, falou que semana que vem vai estar aqui. Um prazer recebê-los aqui na nossa live de segunda-feira. Uma bênção, tá bom? Eu falo que é a nossa segunda de primeira, estudando a palavra. Semana que vem temos aí um convidado abençoadíssimo para estar com a gente, debatendo algum assunto, trazendo edificação, tá bom? Então glorifica a Deus através da sua vida, tá bom? Você que não é inscrito ainda nas nossas redes sociais, se inscreva lá, tá bom? Se inscrevam lá nas nossas redes sociais, GR Ferreira Oficial, GR Adriane Ferreira, você vai me encontrar lá no YouTube com vídeo toda semana, praticamente vídeo quase todos os dias. A gente está postando vídeo, temos aí os nossos canais aí através do Facebook. É um prazer ter vocês todos aqui. Obrigado, Levi, meu amigo. Obrigado por sua presença aqui com a gente. É tia do Samuel, né, irmã? A irmã Maísa está falando aqui, a Eliana, a Márcia. É isso aí, um prazer tê-los aqui com a gente. E nunca se esqueça, eu sempre falo isso, você pode ser Deus na vida de alguém. Nós podemos ser Deus na vida de alguém, tá bom? Olha que bênção, manda paz, mando. Vocês são aí da cidade de Marília? Glória a Deus, olha que bênção. Muito bom. Acho que uns 2, 3 meses atrás eu tive aí em Marília pregando na igreja de um amigo, do pastor Adriano, uma igreja do nosso campo aí também em Marília. Muito bom tê-los aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijão, até a próxima segunda-feira. Fui. Beijo, gente. Ficam com Deus. Vitória, poder e glória. Deus abençoe, gente, todos vocês. Paz. Beijão.